que surgem as seitas, por exemplo? Porque existem movimentos políticos que parecem mais seitas. A pessoa não pode ser criticada. Porque se a pessoa for criticada, é perigoso o seguidor desse político te agredir. É mais ou menos isso que acontece com essa desinformação? Pode criar esse tipo de coisa? Seitas e outras coisas piores? Quando você tem uma crença intersubjetiva e você conseguiu juntar um monte de gente que acredita naquilo, para solidificar essa tua crença intersubjetiva, você precisa criar documentos. Você precisa criar um livro, por exemplo. E aí distribui esse livro, essas pessoas vão ler esse livro. E você vai construindo aquilo que você chama, e que a gente chama de verdade. Né? Essa verdade não é necessariamente uma verdade. Então, quando você tem, por exemplo, vamos só pegar, eu vou tentar pegar só coisas polêmicas, exatamente porque, para a gente pensar no assunto, né? Por exemplo, sabe aquelas tiazinhas da igreja que são um amor de pessoa, coração bom, etc., que não corta o cabelo, sei lá, acho que se ela cortar o cabelo ela não vai para o céu, e o cabelo já está batendo no pé. Isso é uma crença, para ela é uma verdade, e ela não corta o cabelo. Ou vamos lá, você tem lá no Oriente mulheres que acreditam que tem que usar a burca. E usa a burca. E é feliz. Ela acredita que por causa aquela crença que um monte de gente acredita, é intersubjetiva, forma esse time. Isso é a seita. Então, a seita está apoiada em verdades para aquele grupo. Que para um outro grupo pode ser o maior absurdo do mundo. Você fala, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo com a própria vida? Como é que essa pessoa vai na praia num dia de sol de burca e fica dentro da água? Não é? Não é? Pra gente? Pra gente, sim. Né? Você está no Rio de Janeiro, né, vendo aquelas mulheres lindas, esculturais de biquíni na praia, você fala, pô, como é que aquela outra vai de burca na praia? Aí alguém vai dizer, pô, mas é um direito que ela tem. É claro que é. É um direito dela, faz o que quiser. Mas é uma crença intersubjetiva, forçada ou não, estimulada ou não, que cria o que você chamou de seita, que são os grupos. Então, e voltando para a política, dentro desse sistema, que pode ser extremamente perigoso, é possível que nasça ou que exista movimentos políticos mais extremados por conta disso? Não é só possível, é provável, porque Hitler foi eleito em 1933, voto direto, pelo povo alemão, que é um povo inteligente. Por que votou no Hitler? Quais eram as ideias do Hitler? Judeu era doente, judeu era porco, judeu transmitia doença. Era isso que Hitler falava. E as pessoas acreditaram nele. Elegeram ele. Seguiram ele. E ele levou o mundo à guerra. Você acha que o sistema, não igual, mas algo extremado desse tipo pode acontecer hoje em dia? Nessa Pedro, sociedade? nós passamos perto disso aqui há 2 anos atrás, Pedro. Por sorte, os nossos militares não foram idiotas a ponto de seguir os insights do capitão. Passou perto. Passou perto, Pedro. Os nossos militares tiveram juízo, alguns não, mas a maioria falou, para, não vamos entrar nessa aventura não. Para com isso. Porque se dependesse de alguns insights, de alguns estímulos, nós teríamos tido um golpe aqui. E aí alguns amigos meus ficam doentes comigo quando eu falo, olhando por essa ótica, o Alexandre de Moraes foi nosso herói. Ah, mas ele está exagerando. Claro, ele está exagerando porque o nosso Congresso, como você falou, é fraco e não cria as leis necessárias. Aí deixa um buraco aberto, sem lei, aí o Supremo tem que decidir. As pessoas levam os problemas ao Supremo. Eles não saem na rua batendo na porta, me traz coisa aqui para eu decidir. Não é assim. Ele é instigado a decidir.
Por que ele é instigado a dizer? Porque o nosso Congresso é fraco. Hoje a gente tem um desequilíbrio de poderes e acaba que um desses 3 poderes acaba tendo esse protagonismo por causa dessa fraqueza de outro poder, né? Que, na verdade, até para resolver qualquer tipo de situação, vai lá no Supremo, em vez de resolver internamente. Se está insatisfeito com o ministro, tire ele. E você tem dispositivos jurídicos na lei para que tire ele ou qualquer outro ministro. Mas isso não acontece. Então, mas tem que... Tudo bem, tira ele por quê? O que ele fez de errado? Ele tomou tal decisão. Por que ele tomou essa decisão? Não tem lei para isso? Não, eu não tô falando do 8 de janeiro, tô falando assim, tem várias medidas autoritárias em relação a ele. Tem várias. Principalmente, por exemplo, o ato, ele obrigou o Bolsonaro, lá em 2019, a nomear... Você não pode nomear fulano. Então, lá atrás já começou o inquérito das fake news. E tem uma série de coisas que tá errado, que tem um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, naturalmente, tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional, que não resolve. Uhum. Então é algo difícil. E eu concordo com você, realmente. Eu também creio que o 8 de janeiro realmente era algo sério. E que depois depois não, antes, fugiu para os Estados Unidos. Né? O Freud dizia que a gente prefere julgar porque a gente não quer a responsabilidade de tomar as decisões, né? Quem elegeu os nossos representantes, deputados e senadores, somos nós. Sim. Então, nós somos culpados. Ponto. Quem elegeu o Hamas em Gaza foi o povo de Gaza. Sim. O Hamas pegou bilhões e bilhões de euros que recebeu da Europa, ao invés de construir uma Seul em Gaza, preferiu fazer túnel, cortar cano, fazer míssil para destruir Israel. Quem está colhendo o preço disso, do que o Hamas fez? O povo de Gaza que elegeu o Hamas. Sim. Entendeu? Sim. Pô, mas o povo, coitado. Não, Pedro, cuidado com o coitado. Uhum. Nós somos coitados no Brasil? Sim, nós estamos pagando um preço altíssimo pelas nossas escolhas. Sim, concordo. Ah, mas, pô, vai demorar para resolver. Pedro, a China, que a gente estava falando da China, demorou 5.000 anos para tirar 1 bilhão da pobreza. 5.000 anos. Nós somos jovenzinhos. Eu tenho um amigo, Stephen Kennedy, aliás, você devia conversar com ele. Ele fala assim, não, eu fiz os cálculos, Paulo, nós vamos demorar 800 anos. 800 anos? E ele explica por que serão 800 anos. E eu acredito no Kennedy. Vai demorar, Pedro. Então o Brasil vai demorar 800 anos para ser um país decente. Vai, Pedro. Vai porque é cíclico. Não, eu não duvido, não. Não duvido, não. As nossas escolhas são... As ofertas são ruins. Tem uma ditadura dos partidos, né, que não deixa... Você não escolhe quem você quer. Sim. Né? Não tem a candidatura avulsa e tal. O partido escolhe 3 ou 4 grandes nomes que puxam um monte de voto e arrastam um monte de gente que você nem sabe que foi eleito. Isso. Se você olhar a Câmara dos Vereadores de São Paulo, tem um monte de gente lá que você nem sabe que é vereador. Isso. Como é que ele chegou lá com 10 mil votos, 15 mil votos e tal? Por que ele chegou lá? Porque alguém teve 300 mil e puxou ele para cima. Exatamente. Então, todo esse cálculo, ele é bem estudado. Os partidos têm dono. Sim. Você vai falar, mas então nós somos vítimas. Não, Pedro, nós criamos isso. Nós vamos ter que desmontar isso. Pô, Paulo, vai demorar. Vai demorar. Tem que ter paciência, né? Você tem que viver a sua vida enquanto isso. Você não pode achar que o teu sucesso e a tua vida, a tua profissão, a tua carreira depende disso. Você tem que focar em você, porque a salvação é individual. Ela não é coletiva. Eu costumo dizer, né? A pessoa tem que preocupar primeiro com ela e com a família dela. Agora, o que a gente vê muito, a pessoa está preocupada com Brasília, querendo resolver o problema do Brasil, só que dentro de casa tá cheio de problema, dos filhos, da esposa e tudo mais. Então a lógica é o inverso. Primeiro eu preocupo comigo, com a minha família, com a minha espiritualidade, com o meu trabalho, enfim. E depois a gente vai para ver outros problemas de dentro para fora, não de fora para dentro.